Senhor já tem ministrado ao coração dele, que o Senhor traga ao coração da tua igreja. Pai, que nesta noite o Senhor faça a tua vontade, que a bênção do Senhor esteja sobre cada vida, que cada coração receba do Senhor a palavra que vem direto do teu trono, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor, amém? Que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, e que nessa noite nós possamos sair abençoados aqui deste lugar, em nome de Jesus, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho, segundo a narrativa do apóstolo João, no capítulo 4, a partir do versículo 1. João 4, 1. Amém? Amém? Glória a Deus. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e te daria água viva. Eu queria só ler mais um texto aqui rapidamente, no livro de Gênesis, no capítulo 33. Gênesis 33, versículos 18 até o 20. Voltando de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade, a parte do campo, onde armara a sua tenda. Ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é rica, que é linda, maravilhosa, que salva e que muda e transforma a vida daquele que crê, ó Deus, no Senhor e na tua palavra. Continua nos abençoando nesta noite, fala conosco, como o Senhor já tem nos abençoado através de louvores, das danças, de tudo que está sendo realizado aqui nesta noite. Porque tudo que está sendo feito aqui, Deus, é para a honra e glória do teu nome, Senhor. Continua conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podeis assentar, no nome de Jesus. Irmãos, esse encontro foi um encontro de Jesus com uma mulher samaritana, junto ao poço de Jacó. A leitura de Gênesis capítulo 33 foi só para dar uma ênfase exatamente no local onde
onde deu origem a esse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Porque ali, em Siquém, onde Jacó compra aquela terra, ele faz ali, coloca ali a sua tenda, depois que ele volta de Padã-Arã com seus 2 filhos, e um pouco mais à frente ele vai dar aquela terra ali para seu filho José, né? E José, por herança, ele recebe do seu pai a terra, mas ele não toma posse da terra, porque ele não teve a oportunidade de viver em Israel, porque ele foi vendido pelos seus irmãos, e ele foi levado para o Egito como escravo, mas futuramente, quando as 12 tribos de Israel, elas são divididas dentro do estado de Israel, a tribo onde vai receber o nome dos 2 filhos de José, que é a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, ela vai ser localizada exatamente neste local, na terra de Siquém, o local que Jacó havia dado por herança para seu filho José. Por isso que na divisão das 12 tribos, costuma-se dizer a meia tribo de Efraim e meia tribo de Manassés, que era este lugar. E quando Jacó ele retorna de Padã-Arã, a primeira coisa que ele tem que fazer, e obrigatoriamente ele tem que providenciar, é água. Porque sem água nós não conseguimos viver, né? Mas é melhor que cortar a luz da nossa casa do que a Copasa ir lá e cortar a água, porque é melhor ficar sem luz do que ficar sem água. Ficar sem luz até que dá para ficar, a gente acende um fogão de lenha, acende uma vela, improvisa uma iluminação, né? Mas sem água não dá para ficar. E quando ele chega nessa terra, a primeira coisa que Jacó faz, Deus fala com ele, porque Deus falava com eles, como falara outrora com seu avô Abraão. Abraão, quando ele andava dentro de Israel, Deus falava com Abraão, para aí, cava aí. E ali Abraão cavava. E a Bíblia diz que onde ele cavava, fluía rios de água viva. O que é um rios de água viva? É uma fonte de água que ficava jorrando de tanta riqueza que tinha no subsolo daquela terra ali, da terra de Israel. E a promessa que Deus fizera para Abraão, ela estendera a seu filho Isaque e posteriormente ao seu neto Jacó, que volta de Padã-Arã com 4 esposas, 4 mulheres, né? Na verdade não eram esposas, eram as 4 mulheres que eram a mãe dos seus 12 filhos, e com uma delas a sua esposa, que era a mulher a quem ele amava, que era Raquel, certo? E quando ele volta, ele estabelece ali a sua tenda naquele lugar, ele estabelece ali naquele lugar, né, um altar, ele faz ali um altar a Deus para adorar o nome do Senhor. A primeira coisa que ele faz ali é o altar, cava um poço profundo, para que através desse poço ele pudesse extrair água e continuar a sua vida e dar continuidade na promessa que Deus fizera para Jacó. E aí, irmãos, passaram-se aproximadamente em torno de 1.600, 1.700 anos aproximadamente. Agora nós já estamos aqui, Jesus saindo da região da Judéia e voltando para a Galileia. Porém, Jesus, quando ele sai da Judéia e vai para a Galileia, ele não passa nem pelo Jordão, ele não vai passar pelo mar Mediterrâneo, que era o caminho que os judeus faziam. Era muito fácil para Jesus se esconder dos fariseus, que eram as pessoas que queriam matá-lo, era só ele ir para a terra de Samaria. A divisão política do mapa na época de Jesus, Israel era dividido em 3 regiões, Galileia, Samaria e Judéia, que era a região sul. A região da Judéia era a região nobre, onde habitavam ali, onde moravam ali os sacerdotes, os sumos sacerdotes, local onde fora construído o templo de Salomão, dentro da cidade de Davi, que é Jerusalém, certo? Era a região onde o conhecimento da palavra de Deus predominava naquele lugar. Ali naquele lugar se conhecia o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Número, o Deuteronômio, e ali a palavra de Deus era pregada na íntegra. Ali o conhecimento de Deus
era espalhado para todos os moradores, principalmente na época das festas, onde pessoas vinham de longe para Jerusalém. Jerusalém que foi estabelecida exatamente dentro da tribo de Benjamim, porque é o único filho de Jacó que nascera dentro do estado de Israel, porque todos os outros 11 nasceram na região de Padã Arã, fora de Israel. Benjamim, ele nasce de Raquel, no caminho de Siquém, até de Betel para Belém, até Belém. Ela sente dores de parto, e ali ela morre, Deus leva ela exatamente no momento do nascimento do seu filho. Então, exatamente entre Betel e Belém, está a cidade de Davi, está a cidade de Jerusalém, está o local mais visado no mundo, desde aquela época até os nossos dias de hoje. Local onde o mundo inteiro está de olho, com tanta guerra, com tanto conflito, com tanto problema acontecendo naquele lugar. Mas agora, quem está passeando naquele lugar? Quem está caminhando naquele lugar? Saindo exatamente de Jerusalém, indo para Galiléia, era-lhe necessário passar por Samaria. Passar por Samaria, irmão, significa que algo de importante vai acontecer. Passar por Samaria significa que havia um planejamento, que havia uma ordenança da parte de Deus, havia um chamado, um propósito. Alguém precisava ouvir a palavra do Senhor em Samaria. E Jesus, talvez, numa conversa teológica, num ensino bíblico, vira para os discípulos e fala: olha, eu quero beber água no poço de Jacó. Eu quero ir ali nas raízes, eu quero parar ali, me refrescar, matar a minha sede, e me deixa ali, vocês podem ir para a cidade. E quando ele chega exatamente diante do poço, está aqui o nosso poço de Jacó representado, muito bem representado aqui pelas nossas pré-adolescentes. Então Jesus, ele senta de um lado e de repente chega uma mulher, né, samaritana, pegando água, para pegar água naquele poço. Aquela mulher, por que ela vai naquele horário, onde não tinha ninguém ali naquele momento, só estava ela de um lado e Jesus do outro, e a gente vai pregando e falando a palavra, o Espírito Santo já vai tocando e já vai nos trazendo, né, a aplicação da palavra para os nossos dias e para a minha vida e para a sua vida. Porque tem momento na vida da gente que é só nós e Deus. Tem momento na vida da gente que já não tem pai, que não tem mãe, que não tem irmão, que não tem pastor, que não tem ninguém do lado. Vai chegar uma hora que é você e Deus. É a hora de você abrir o seu coração, você sentado de um lado e Deus do outro, do seu lado. Talvez lá no seu quarto, à noite, na hora de dormir, preocupado, porque amanhã é segunda-feira, amanhã tem conta para pagar, amanhã tem que bater na porta de uma empresa aqui, outra ali, amanhã eu tenho que levantar cedo, porque eu tenho que matar 3 leões de manhã, porque senão eu não vou almoçar e nem jantar à noite. Mas a hora do problema, meu querido, a hora da dificuldade, é a hora que Deus olha para você e fala: não temas, porque eu sou o teu Deus, aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Era meio-dia, irmão, sol escaldante, calor, de rachar, aquela região faz calor, porque se não fosse o Rio Jordão cortando o estado de Israel, do Monte Hermon até o Mar Morto, Israel seria um deserto. Mas Deus providenciou que o Rio Jordão cortasse o estado de Israel do cume do Monte Hermon, onde já se viu um rio nascer do alto. Está lá no Salmo 133, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, o orvalho de Hermon. É do orvalho de Hermon que nasce o Rio Jordão e que traz a bênção e a vida para o todo sempre dentro do estado de Israel. Então, aquele lençol freático no subsolo de Samaria, que gerou aquela água
maravilhosa que vai sair de dentro daquele poço, ela começa a nascer lá em cima no Monte Hermon. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. E que como Deus é maravilhoso. Está explicado porque Jesus ele sai de Betânia e vai encontrar com João no Rio Jordão para receber o batismo. E João olha para Jesus e fala com ele: eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dos teus pés. Mas Jesus replica a ele a palavra e fala com ele: mas é necessário que se cumpra as Escrituras. E Jesus ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E uma pomba em forma corpórea aparece no céu, representando o Espírito Santo de Deus. E uma voz audível, e todos escutaram, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Aleluias. Semana passada nós comentamos aqui o ministério de João, e é interessante nós repetirmos, porque João, ele nasce dentro de uma família sacerdotal, tinha um chamado sacerdotal. João poderia estar no templo, comendo a melhor ovelha de Israel, assada, poderia estar no templo pregando a palavra, anunciando, né, a lei de Deus, anunciando a lei de Moisés, mas João preferiu reunir os seus discípulos e pregar para fazer com que esses discípulos voltassem ao primeiro amor. E a primeira coisa que ele falava com seus discípulos era o seguinte: vamos sair de Israel, vamos voltar para o deserto, para nós sentir no deserto o que os nossos antepassados sentiam no deserto. Ele ficava 40 dias no deserto com seus discípulos, ali comendo mel silvestre, vestindo com roupas de pele de carneiro, né? E ali quando ele voltava e acabava o curso, a mentoria, quando acabava ali os ensinamentos, quando ele acabava ali de explicar a palavra de Deus na essência, ele saía do deserto, entrava em Israel, exatamente por onde, né, Josué entrou, com todos aqueles que saíram do Egito, porém dos que saíram do Egito, só Josué e Caleb entraram em Jerusalém, mas com mais aproximadamente 3,5 milhões de pessoas que atravessou o Jordão. Neste mesmo lugar, João entrava no Rio Jordão e um por um passava por ele, e ele afundava com a pessoa na água, e a pessoa levantava, e ele dizia: eu te batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o fim da mentoria, do curso, o fim da ministração de João era com o batismo dos seus discípulos. Então ali passava um por um e eles entravam renovados. Quando João morre, esses discípulos passam a seguir quem? Jesus. Quando João está na cadeia, ele manda um dos seus discípulos perguntar para Jesus. Pergunta para Jesus se ele é o que há de vir ou se temos que esperar outro. Jesus manda o seguinte recado: vai e diz a João que os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos estão andando, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Aleluias! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Porque Jesus ele veio para pregar o evangelho aos pobres. Jesus ele veio para dar esperança para aquele que já não tinha mais esperança. Jesus veio para trazer visão aos cegos. Jesus veio para fazer falar aquele que era mudo. Jesus veio para fazer ouvir aquele que era surdo. Jesus veio para levantar o paralítico, para fazer com que ele ande novamente sobre essa terra. Jesus veio para trazer salvação a todo aquele que crê no nome dele, porque lá em João, no capítulo 1, está escrito: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluias! Jesus ele veio para aquela mulher que ao meio-dia tinha que enfrentar um sol escaldante para fugir da discriminação, para fugir do racismo, para fugir da acepção de pessoas. Aquela mulher não poderia às 7 horas da manhã, nem às 6 horas da manhã estar ali, porque várias vezes, outras vezes, ela já estivera ali nesse horário.
Outras vezes ela já esteve ali para beber água naquele horário. E ela já, muitas das vezes, escutou as pessoas cochichando. Olha, essa aí é aquela que não consegue ficar com um homem só. Tem vários, cada dia ela está com um diferente. E olha lá, quem está lá, ó, fulana de tal. Meus queridos, o mundo, muitas das vezes, ele vai apontar o dedo para você. Muitas das vezes você vai ser discriminado pelo mundo. Muitas das vezes as pessoas vão te rejeitar. Mas eu quero te dizer que ainda que o mundo te rejeite, ainda que as pessoas te abandonem, ainda que seus amigos corram de você, existe um Deus, aleluia, que é maravilhoso, aleluia. Existe um Deus que está olhando para você, aleluia. E este Deus, o nome dele é Jesus, e ele está aqui nesta noite para te abençoar. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, que nesta noite nós oramos aqui por um casal que está fazendo 20 anos de casado. Talvez era o sonho daquela mulher, pastor, chegar aos 20 anos de casado, né? Mas talvez ela não conseguia chegar nem a 1 ou a 2, e aí já dava um problema, já terminava, já ia para outro. E Jesus, ele revela, antes que ela falasse qualquer coisa, Jesus fala com ela, disseste bem, não tenho marido, porque o que você está com ele não é teu marido, porque você já tivesse 4, né? 4 que ele fala, e o que tens não é teu. Então ela ficou assim, maravilhada, porque ele fala com amor, ele não fala com ar de repreensão, de reprovação, porque Deus, ele não te reprova. Deus, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, ele nos dá uma nova chance. Uma chance de recomeçar. Porque quando nós olhamos para Deus, nós pensamos assim, eu não sou nada. Mas Deus é tudo. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! E ela sente uma esperança. Irmãos, quando nós entramos na presença de Deus, a nossa motivação, ela cresce, ela aumenta. Às vezes você vem para o culto desanimado, você sai animado. Às vezes você vem para o culto desacreditado, mas você sai feliz, porque a palavra fez efeito na sua vida. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela quando ela entra no coração de um homem, na vida de uma pessoa, ela muda a vida dessa pessoa, como ela mudou a minha vida. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, que eu era perdido, moribundo, cego, nu, pecador, vivia nesse mundo, aprontando, fazendo coisas terríveis, até o dia que eu entrei nessa igreja, e eu mais ou menos ali, onde está o Mateus sentado ali, começou a tocar um hino aqui, eu já baixei a cabeça e eu comecei a chorar. E eu chorava tanto na igreja antigamente, agora eu estou precisando de voltar a chorar mais, porque eu estou chorando um pouco, em vista do tanto que eu chorava antes. Porque a melhor coisa que existe na vida de um crente é quando ele chora. Chora nos pés do Senhor, derrama suas lágrimas nos pés do Senhor. Deixa Deus ouvir o seu clamor, deixa Deus ouvir a sua oração. Porque as lágrimas que saem dos nossos olhos, elas descem como cachoeira no trono de Deus, aleluia! Mas era uma coisa tão gostosa naquele comecinho, porque, veja bem, o mistério da situação, meus queridos, hoje, esse ano fez 30 anos que eu aceitei Jesus, dia 23 de janeiro, certo? Há 30 anos atrás, quando eu chorava, vamos falar exatamente há 30 anos atrás, eu batizei no dia 16 de junho de 1994, me converti, aceitei Jesus no dia 23 de janeiro de 1994, pregação da irmã Claudete, culto de jovens, Filipenses, capítulo 2. Oi? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você está novinho na igreja, que você começa a chorar na presença de Deus, a pior parte é quando você para de chorar, porque a vontade que dá é ficar
ficar chorando a vida inteira, chorando, porque é tão gostoso quando você chora na presença de Deus. É tão bom, que você não quer parar de chorar. E aí é o mistério da conversão, que quando a pessoa ela sai do mundo e vem para cá, o vazio vai sendo preenchido. O vazio vai sendo ocupado pela presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Por isso que o ministério de louvor tem que entoar hinos para fazer o povo chorar. Não é inteligência emocional, é a presença. É trazer a presença do Senhor, carregar a presença. Porque ministério de louvor carrega a presença. Ministério de louvor é a música lá do Davi Sasser lá. Tem que trazer a arca. Trazer a arca é trazer a presença. Onde você for, você tem que carregar a presença do Senhor. Para que quando você abrir a boca e louvar, as pessoas possam sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E aí fica fácil para o pastor, na hora que ele vai pregar, fazer o apelo. Que aí o pastor dá a palavra, mas já converteu no louvor. Oh, glória! Aleluia! E a melhor coisa que tem, irmãos, é chorar na presença de Deus. E aquela mulher, eu imagino que ela se sentiu assim tão maravilhada. E ela não queria parar aquela conversa, porque quando o Senhor, ele te chama para te corrigir, para te dar uma palavra de correção, nem que seja para falar que você está agindo errado, quando é Deus falando, você pensa assim, ó, nossa, deixa Deus falar, é tão gostoso ouvir a voz de Deus, é tão bom, quando é do Senhor, quando é do Espírito Santo. E aquela mulher, ela estava conversando com os judeus, e os judeus não se davam com o samaritano, e ela olha para Jesus, ela não vê ali discriminação, ela não vê ali, né, barreiras religiosas, ali ela agora vê um homem maravilhoso, um olhar maravilhoso. Só dele olhar para aquela mulher, ele olhar para ela, ele já muda ela já mudou completamente de olhar para os olhos dele, porque as pessoas, quando elas olhavam para Jesus, elas eram mudadas, elas eram transformadas, só de poder olhar para aquele olhar dele, aquele olhar maravilhoso. Porque apenas um olhar do Senhor, ele não precisava talvez nem abrir a boca para falar nada, mas só a presença dele ali já era o motivo para que ela pudesse ficar maravilhada. Como a mulher do fluxo de sangue rompeu aquela barreira apenas para tocar na orla do vestido dele. 12 anos de um fluxo contínuo de sangue. Como o cego de Jericó, que quando escutou o barulho da multidão, ele começou a gritar bem alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele chamou a atenção e Jesus escutou a voz dele. E Jesus parou, um corredor se abriu, ele se apresenta perante do cego, e o cego abre os seus olhos, e a primeira coisa que ele vê, o que nós cantamos aqui nessa noite: eu encontrei o meu tesouro, aleluia. Você encontrou o seu tesouro. Quem encontrou o seu tesouro aqui, dá glória a Deus, aleluias. Irmãos, bem-aventurados e santos aqueles que não creram, aqueles que não viram, aliás, mas creram. Nós somos esses bem-aventurados, aleluia, porque nós não vimos ele. Embora se Deus me desse um pedido, né, mandasse eu fazer um pedido assim, faça um pedido para você voltar no tempo. Se Deus falasse comigo: Sandro, faça um pedido para você voltar no tempo. Eu vou te levar a qualquer lugar na história. Eu poderia, né, talvez perguntasse para alguns arqueólogos, eles iriam dizer: eu quero ver as pirâmides do Egito. Eu quero ver, vamos falar, eu quero ver os jardins suspensos da Babilônia. Eu quero ver o templo de Salomão. Eu quero ver tal lugar, eu quero ver tal lugar. Meus queridos, se Deus falasse comigo assim: volta no tempo que eu vou te levar, que eu quero, onde você quiser ir, eu vou te levar. Eu sabe o que eu ia falar com Deus? Eu quero estar sentadinho na primeira fila
da multiplicação dos pães. Eu quero estar de frente para ele ali, vendo ele tirar o pãozinho do cesto, entregando, e eu entrar na fila só para poder olhar e passar. Porque quando as pessoas olhavam para ele, tudo mudava, era salvo. As pessoas acreditavam nele e eram salvas. Porque ele é o nosso Salvador. Jesus, ele veio para nos salvar. Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Jesus, ele veio para nos fazer acreditar que mesmo que passemos por tribulação, por esse mundo maldito, tenebroso, há uma esperança para aquele que crê no nome do Senhor, aleluia, porque ele está voltando, aleluia. E o apóstolo Paulo fala, lá em Coríntios capítulo 13, ele fala sobre o amor, e ele fala que antes a gente via em partes, mas então nós veremos face a face. Continua firme, porque você vai ter a visão mais maravilhosa da sua vida, e não vai ser necessário nós voltarmos no tempo para ver o Senhor, algo maravilhoso que Ele já fez. Mas no futuro, nós veremos face a face. Nós nos assentaremos juntamente com Ele no trono, nós veremos Ele, nós vamos ver Deus, Jesus assentado ao lado direito de Deus, porque está escrito em Apocalipse, que nós veremos face a face. Aquela mulher samaritana vai estar lá, o cego de Jericó vai estar lá, a mulher do fluxo de sangue vai estar lá, eu vou estar lá, essa igreja vai estar lá, e você vai estar lá também, em nome de Jesus. Porque toda honra e toda glória é dada ao Senhor, aleluias, porque Ele é digno. Agora pensa numa coisa para nós encerrarmos. Eu quero que você pense em algo da sua vida que está te incomodando, que está te atrapalhando. Algo que você tem se sentido assim fraco, impotente. Porque é ruim a sensação da impotência, né? O impotente que eu falo, é quando você está diante de um problema que você não consegue resolver. E nós nos deparamos constantemente com situações assim em nossas vidas. E estamos vivendo uma época de depressão, crise de ansiedade, problemas psicológicos que têm afetado a vida de muitas pessoas, porque quando a pessoa se depara com algo que ela não pode resolver, ela entra nessa hibernação psicológica que vai fazendo com que ela, se sinta totalmente incapaz e impotente. Então pensa naquilo que talvez esteja te incomodando, te atrapalhando e te impedindo, às vezes, até de crescer espiritualmente, ou crescer profissionalmente, ou no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento no trabalho, algo que você tem buscado, mas você não está conseguindo, algo que está te incomodando, e 3 horas da manhã você acorda quase todos os dias e não sabe por quê, e que você acorda porque algo está te incomodando. Eu quero te dizer que para Deus não existe nenhuma barreira, e o Senhor nesta noite, Ele pode resolver o seu problema nesta noite, em nome de Jesus. Nós temos que crer, queridos, em nome de Jesus. Porque os problemas e as dificuldades, elas não vão parar de vir enquanto nós estivermos aqui nesta terra. Mas nós abriremos a nossa boca para glorificar o nome do Senhor, aleluia. Para dizer que o Senhor é poderoso, para dizer que o Senhor, Ele é suficientemente capaz de nos dar a vitória, aleluia, mesmo passando por lutas, mesmo passando por tribulação. E quando nós saímos do nosso lugar, e fomos até o Calvário, e começamos a enxergar a situação desse homem maravilhoso, que teve essa conversa maravilhosa com a transformação dessa mulher, e quando nós enxergamos a vida desse homem na cruz, verdadeiramente nós olhamos e falamos assim, meu problema não é nada, porque ali estava um homem pregado numa cruz, sem nenhum ser humano que pudesse ajudá-lo, sobrecarregado com todos os nossos pecados que caíram sobre ele, entre o céu e a terra, a ponto de poder declarar, Deus meu, por que me desamparaste? A ponto de
está ali numa situação que, assim, ele foi colocado na cruz meio-dia, a Bíblia fala que ele morre a hora nona, que é às 15 horas. Então, imagina aquela situação com os braços abertos, esticados, porque os ossos aqui já tinham tudo sido quebrado, porque aquela cruz não era dele. A cruz era por um corpo maior do que o dele. Então, tiveram que esticar os braços dele para ser colocado naquela cruz. Totalmente abandonado, sem ninguém. Totalmente ali. Então, o que você puder imaginar de depressão, ansiedade, problema psicológico, tudo estava sobre ele naquele momento. Todas as nossas enfermidades caíram sobre ele. Todos os nossos pecados caíram sobre ele. E a única coisa que estava diante dele era duas coisas, uma seguida da outra. Primeiro a morte, depois o inferno. Você quer estar numa situação dessa? Você acha que o seu problema é alguma coisa? O meu problema é alguma coisa, irmã Claudete? Os nossos problemas não são nada diante do que ele passou naquela cruz para nos dar vida e vida com abundância. Só que eu não vou parar aqui, né, irmãos? Porque nós não paramos na derrota, nós só paramos com a vitória, porque nós somos insistentes. Quando ele morre, ele sai de um estado natural e vai para um estado espiritual. Ele vai para um lugar que não era dele, porque os pecados do mundo não saem. Pecado é carne, pecado é humano, pecado é terreno, pecado é natural, pecado não é espiritual, pecado não sai do plano natural e vai para o espiritual. Mas os pecados caíram sobre ele enquanto ele estava vivo, então ele morreu. Então, ele morreu, mas o corpo dele foi para o inferno? Não. Quem que vai para o inferno? O espírito. O corpo ficou. José de Arimateia pegou o corpo, tirou, colocou lá no sepulcro, mas o espírito foi para o inferno. Mas peraí, não existe uma passagem. O inferno está aqui e o céu está aqui. Então daqui do inferno eu posso vir direto para o céu? Não. A lei de Deus, espiritualmente falando, isso aí não existe. Espera aí, então, chegou um espírito aqui no céu que o corpo desse espírito não cometeu nenhum pecado. A pessoa desse espírito não proferiu nenhuma blasfêmia. O ser humano desse espírito não fez nada para que ele pudesse vir para o inferno. Opa! Então ele tem que voltar para a terra. Os irmãos entenderam o mistério? Por que ele ressuscita no terceiro dia? Porque ele não era o lugar dele. Então ele tem que voltar agora para a terra, porque é da terra que vai para o céu, da terra vai para o inferno. Eis que põe diante de vós dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Porque há dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito conduz à salvação, à vida eterna, mas o caminho largo conduz à perdição. Opa, peraí. Então, aproveitando que eu estou aqui, a partir de hoje, Satanás, você não acorrenta mais nenhum ser humano, me dá as chaves. Ele toma as chaves da mão do diabo, volta para a terra, anda 40 dias, ressuscita no terceiro dia, anda por 40 dias, salva mais pessoas, anuncia o evangelho, aparece para os discípulos. E lá de Betânia, no alto do Monte das Oliveiras, ele sobe para Deus, para ficar sentado à destra do Senhor. Amém, igreja? Essa é a nossa vitória, essa é a nossa esperança. Então agora aquele problema seu que você tinha pensado, aquela dificuldade, aquela luta, aquela situação complicada que você acha que você está passando, eu creio que Deus já te deu a vitória em nome de Jesus. Aleluias. E eu creio que a salvação do Senhor chegou na sua vida e na sua casa nessa noite. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Para a honra e glória do teu nome. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Amém? Eu queria pedir os irmãos do Ministério de Louvor com aquela coreografia bonita, só que agora cantado e tocado. Amém? Foi assim,
rapidamente, para nós não demorar, e eu quero fazer uma oração por você nesta noite. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo.